eu gostaria de discutir, ainda continuando a discussão de extensão do princípio de Hamilton ao caso não holônomo, caso em que os vínculos são holônomos, porque, como veremos, aquele tratamento aplicável àquela classe de vínculos não holônomos também permite lidar com vínculos holônomos. E outro assunto que eu quero começar a discutir é a relação entre propriedades de simetria de um sistema mecânico e leis de conservação. Eu vou fazer uma breve recapitulação do tratamento via princípio de Hamilton de sistemas sujeitos a vínculos não holônomos que são lineares nas velocidades, que dependem linearmente das velocidades. Então, supomos que há P vínculos desta forma, que dependem linearmente das velocidades. Esses coeficientes ALK e ALT são funções apenas das coordenadas e do tempo. Não dependem das velocidades. Quando os vínculos são dessa forma, nós vimos que as equações de movimento podem ser postas na forma. São N equações. N é o número de graus de liberdade do sistema. Esse número P aqui, que é o número de vínculos, tem que ser menor do que o número de graus de liberdade. Essas quantidades, lambda L, em número igual ao número de vínculos, que são conhecidos como multiplicadores de Lagrange. Esse multiplicador de Lagrange, a princípio, são indeterminados, mas se nós juntarmos a esse conjunto de N equações as P equações de vínculo, nós ficamos com um total de N mais P equações que determinam as N coordenadas como funções do tempo e mais os P multiplicadores de Lagrange. Os multiplicadores de Lagrange estão associados às forças de vínculo que atuam sobre o sistema, as forças responsáveis pela manutenção desses vínculos durante todo o movimento. Então, as forças de vínculo, as forças generalizadas de vínculo, são dadas pelo segundo membro dessas equações que teriam a forma exatamente lagrangiana se o segundo membro fosse zero, né? Então, nós vimos que esse segundo membro das equações de movimento representa as forças generalizadas de vínculo. Agora, acontece que todo esse formalismo pode ser aplicado quando os vínculos são holônomos. A necessidade desse formalismo, quando os vínculos são dessa forma, decorre da impossibilidade de representar esses vínculos na forma de vínculos holônomos. Por hipótese, esses vínculos aqui são não integráveis, então eles não podem ser expressos na forma funções apenas das coordenadas iguais a zero. Como essas equações não podem ser expressas na forma de vínculos holônomos, nós não podemos introduzir, não existe um conjunto de coordenadas independentes que torne essas equações identidades. Então nós somos obrigados a trabalhar com um número de coordenadas maior do que gostaríamos, porque não é possível escolher um conjunto de coordenadas independentes, como eu disse, que tornem esses vínculos identicamente satisfeitos. E aí os vínculos têm que ser incorporados como condições adicionais, e o meio de fazer isso é através da introdução desses multiplicadores de Lagrange. Mas quando os vínculos são holônomos, nós podemos usar apenas um conjunto de coordenadas independentes e escrever as equações na forma lagrangiana usual com o segundo membro igual a zero. Acontece o seguinte: em muitas situações, ou em algumas situações pelo menos, em que os vínculos envolvidos são holônomos, nós podemos, por exemplo, estar interessados na determinação das forças de vínculo que estejam atuando. Se nós quisermos determinar as forças de vínculo, nós temos que tratar as coordenadas como se fossem todas independentes e tratar os vínculos holônomos por esse
método aqui para poder determinar quais são as forças de vínculo atuando sobre o sistema. Ou, em algum caso, pode ser que por alguma razão não seja conveniente, embora o sistema seja holônomo, usar apenas coordenadas independentes. Por alguma razão pode ser conveniente trabalhar com um número de coordenadas maior do que o mínimo necessário e tratar os vínculos de uma maneira análoga a essa aqui. Vamos ver por que os vínculos holônomos automaticamente estão incluídos nessa classe aqui. A razão é muito simples. Se os vínculos são holônomos, então eles são expressos por equações da forma onde P é o número de vínculos holônomos. Ora, desta equação aqui, decorre imediatamente tomando a derivada em relação ao tempo, derivada total, que, pela regra da cadeia, da diferenciação, observe, estas equações são exatamente desta forma aqui. E os coeficientes nós identificamos imediatamente. Os coeficientes são as derivadas parciais, os ALK são derivadas parciais de FL em relação a QK, e os coeficientes ALT são as derivadas parciais de FL em relação ao tempo. Então, se por algum motivo, nós descrevermos o sistema com um certo número de coordenadas, que não sejam todas independentes, mas estejam sujeitas a vínculos holônomos, nós podemos encontrar as equações de movimento do sistema, se quisermos, sem resolver as equações de vínculo, portanto, sem usar um número mínimo de coordenadas, usando um conjunto maior do que o necessário, desde que nós usemos estas equações, substituindo os coeficientes ALK por essas derivadas das funções que dão as equações de vínculo. E, se nós quisermos, ou se estivermos interessados na determinação de forças de vínculo, de determinar quais são as forças responsáveis por esses vínculos, então, esse método dos multiplicadores de Lagrange permite determinar essas forças de vínculo, desde que nós tratemos as coordenadas como se fossem todas independentes, porém sujeitas a essas condições e, então, executando esse tratamento como se essas equações de vínculo fossem de vínculos não holônomos, mas na verdade são de vínculos holônomos, porque a questão é que essas equações têm exatamente a mesma forma que essa. Então, como todo esse tratamento só dependeu dessa forma especial dos vínculos, ele se aplica ao caso em que os vínculos são holônomos.